Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre amado Jesus possa ser sempre em nossos corações. Para mim é uma alegria renovada voltar nessa casa por segunda vez. Eu acho que já vai uns 6, 7 anos, né? Por aí. E eu me lembro bem que também era uma noite chuvosa como essa, o que me surpreende, a casa praticamente cheia com chuva. Sinal que os espíritas estamos realmente incumbidos das nossas tarefas. E dizer também que para mim é uma alegria e uma honra muito grande participar dessa Semana Espírita, principalmente para falar de Jesus e de Kardec. O tema da noite, Espiritismo, Cristianismo Redivivo, é um tema bastante falado no seio da doutrina, mas quando nós conversamos com as pessoas, percebemos que ainda é um tema pouco compreendido. Pouco compreendido porque na realidade é um pouco complexo, porque para nós entendermos o porquê que a doutrina espírita é chamada de o cristianismo redivivo, nós precisamos fazer uma análise, um estudo profundo da história do cristianismo que remonta a 13 séculos atrás dos nossos dias. Precisamos entender as três revelações que Emmanuel disse, que na realidade foram 3 fases de uma mesma revelação, porque a lei divina é uma só. Mas que é importante nós entendermos, porque se o Espiritismo é a terceira revelação, a verdade, não tem como nós entendermos a terceira se não compreendemos a primeira, que veio através de Moisés, a justiça, e a segunda revelação, o amor, que nos foi apresentado diretamente por Jesus. Hoje, o que nós trataremos aqui nada mais é do que história. História que às vezes alguns fatos poderão chocar, mas que se os nossos amigos da Rádio Sintonia do Bem nos permitir, depois eu gostaria de deixar todas as fontes de pesquisas que eu fiz para esse assunto na descrição do vídeo no site. Para quem interessar aprofundar nessa história, tem lá a bibliografia e as fontes. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Essa frase em hebraico, que está no início do Bereshit, a primeira aliança da obra Utanar, que é a obra religiosa hebraica, que é também o início do livro Gênesis, do que nós chamamos de o Velho Testamento da Bíblia, que quer dizer, no princípio formaram os deuses, o céu e a terra. O livro do Gênesis, desde o seu capítulo 18, já nos dava leves sinais que a terra haveria de receber um homem que traria boas notícias e que traria uma visão diferente acerca do mundo. O povo hebreu tem um sentimento que se chama emunar. A emunar é aquele sentimento de crendice nas profecias, de crendice de que as promessas trazidas pelos profetas realmente serão cumpridas. E desde há muito tempo, desde por volta de 1000 anos da nossa era, quando os profetas começaram a trazer as notícias, todos eles, desde os maiores profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, quanto os profetas menores, os outros 12, que são chamados de profetas maiores e profetas menores, simplesmente pela quantidade de escritos, de livros, que trouxeram ao nosso tempo. No período mais ou menos de 9 séculos, todos eles falavam da vida de um homem, que esse homem viria trazer a libertação ao povo judeu. Um povo que sofreu várias invasões, várias escravizações.
O profeta Isaías, desde 700 anos antes da nossa era, foi o que mais anotou sobre esse homem. Ele traçou detalhes sobre a cidade que ele nasceria, como ele se comportaria, o estilo de roupa que ele vestiria, enquanto os demais profetas meio que se contradiziam entre os seus ditos. Uns falavam que esse homem seria o Senhor dos Exércitos, que estaria à frente de um grande exército portando a espada para libertar o povo, enquanto outros diziam que não, que ele seria um homem muito simples, que às vezes mal seria reconhecido no meio do povo, porque se misturaria com ele. À época, o nome dele era desconhecido, mas diziam que ele seria alguém ungido pelo próprio Deus. Na cultura hebraica, quando se fala que alguém é ungido, quer dizer que essa pessoa é amada e cuidada, porque ungir nada mais é do que passar óleos, unguento no corpo da pessoa. Porque na cultura deles, quando se ama alguém, nós demonstramos o amor por essa pessoa em momentos de passar os óleos, unguento. Então, quando se ama alguém, diz que essa pessoa é ungida. E em hebraico, alguém que é ungido, na antiguidade era chamada de Meshre. Hoje, ele é chamado de Mashiach, e que nós traduzimos para Messias, que quer dizer o esperado. O Messias então chegaria porque desde que o povo judeu foi liberto do Egito por Moisés, foram escravizados pelos babilônios, depois escravizados por Adriano o Grande, e a vida inteira sendo escravizados, eles clamavam pela vinda do Messias, mas ele nunca aparecia. E durante esses 9 séculos, enquanto todos os profetas falaram, o Messias não apareceu. E para aumentar a angústia, houve um silêncio de 400 anos. Durante 4 séculos, nenhum profeta falava da vinda do Messias. 4 séculos é muita coisa. Imagina o movimento espírita durante 400 anos, sem, por exemplo, manifestações mediúnicas. É algo aterrador. Até que no ano 63 antes da nossa era, o Império Romano invade Jerusalém e mais uma vez faz o povo hebreu escrava. E ali poderia ser o grande momento da vinda do Messias, porque quando o Império Romano, que um pouco tempo antes havia sido construído por Caio Júlio César, o grande dominador, o grande imperador, o grande general, emplacava uma cultura que onde a águia imperial romana passava, deixava para trás muita dor, muita sevícia, muita destruição e principalmente muita escravidão. E parecia que era o momento exato da vinda do Messias, mas ele nunca aparecia. Até que um tempo depois, começou-se a falar que ali nos arredores de Jerusalém, um jovem galileu chamava bastante atenção. Chamava atenção porque, na verdade, ele era alguém diferente de tudo. Ele não usava as roupas que os sacerdotes usavam para chamarem atenção, para se sentirem respeitados. Ele não tinha feito nenhuma escola de rabinato, não tinha estudado em Jerusalém. Ele não era ninguém conhecido. Diziam que ele vinha da Galileia. A Galileia é uma região ao norte de Israel que nunca havia dado nenhum profeta. A Galileia, que é uma região com bastante verde, de clima bastante ameno, que ficava às margens do mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um grande lago, que à época dessa invasão ficava a 200 metros abaixo do nível do mar, hoje muito menos, porque estão tirando água do mar da Galileia. Tanto é que quando se chegava às margens do lago, na cidade de Cafarnaum, era questão de 30, 20 metros, já tínhamos ali o nível da água. Hoje, quando chegamos, a água está lá embaixo.
se caminha quase que 60 metros até chegar à beira daquele lago, que no volume de água é menor do que a nossa Baía de Guanabara, por exemplo, mas que era uma região muito simples, de gente humilde, de pescadores. E era uma região que nunca tinha dado, como eu disse, nenhum profeta. Mas aquele jovem chamava atenção, porque ele falava com muita eloquência, porque ele conquistava as massas, aproximava dele pessoas curiosas, pessoas necessitadas. Ninguém sabia o nome dele, mas ele atendia pelo nome de Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Ali então, Jesus começou a sua pregação trazendo um pequeno séquito de seguidores, que há pouco tempo atrás, descendo de Jerusalém para o mar da Galileia, passando às margens do Rio Jordão, ao meio da multidão, via que estava ali João o Batista, que dizia que estava a preparar o caminho da chegada do Messias. E João, que estava no meio das águas do Jordão batizando, quando olha para a multidão, reconhece Jesus no meio deles. E Jesus, sorrindo, se aproxima, e João então diz que não iria batizá-lo. Pelo contrário, ele não era ninguém para poder batizar o enviado, o Messias, o esperado. Jesus então se vira e diz que não, que precisava ser cumprida as Escrituras, que dizia que o Messias seria batizado. Pedro então passa para Jesus os seguidores que ele havia formado, dizendo que agora eu preciso diminuir para que ele cresça. Jesus então arrebanha multidões, volta para a região da Galileia e narra Mateus que num dia seguido pelas multidões, no plural, ele sobe o monte. E chegando ao alto do monte, Jesus se vira e observa as multidões que ali estavam olhando para ele. Eram pessoas muito curiosas, porque se ele era realmente o Messias, haveria de trazer algo muito novo, algo muito diferente. E Jesus fitava aquelas pessoas com um olhar muito sereno, muito brando, e ali se encontrava o que podemos imaginar, os simples, os necessitados, bem como também os ricos e poderosos, que se encontravam e se achavam acima de todos, porque o Abrahá, que era a cultura judaica que dizia que os ricos eram agraciados de Deus, que quanto mais rico e poderoso, mais Deus havia abençoado, enquanto os pobres, jamais, eram os desgraçados. E essa cultura do Abrahá fazia com que aqueles ricos e poderosos imaginassem que iria chegar algo diretamente para eles, porque eram acostumados pelo mundo a abrirem portas por onde passavam. Mas ali também estavam os sacerdotes, os fariseus, os religiosos, que procuravam, depois que aquele homem havia se projetado, motivos para o acusar. Porque ele trazia às vezes frases que iam de encontro a toda a cultura judaica, a lei mosaica. Então é natural entender que ali estavam para procurar saber se aquele homem falaria algo que poderia ser acusado e preso. E Jesus continua olhando e narra Mateus que Jesus, erguendo seus olhos, abre a sua boca e ensina: bem-aventurados os pobres de espírito. E parece que nós podemos perceber o choque nos olhares dos ricos, dos poderosos, porque Jesus não se dirigiu a eles, dirigiu aos humildes, aos pobres, aos simples. E Jesus volta a carga com mais 8 bem-aventuranças, voltadas aos humildes, aos que têm fome de justiça, aos pacificadores. E enaltece todos eles, dizendo que todos eram o sal da terra, que todos eles, por mais simples que fossem, poderiam sim ganhar o reino dos céus. E apresenta amorosamente o perdão
e o amor ao próximo como o caminho para a chegada até os céus. Jesus então traça, numa cultura do olho por olho, dente por dente, algo que subvertia totalmente aqueles costumes. Onde se era acostumado a tratar o inimigo como inimigo, Jesus pede para amarmos os inimigos, para fazermos a outro exatamente aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. E com muito amor, com muita simplicidade, aqueles que estavam ali ouvindo Jesus se embriagaram daquele psiquismo, daquele clima, e ali mesmo se entregaram de corpo e alma à boa nova, ao Evangelium, ao Evangelho. Jesus então, nesse momento, encerra o seu discurso feito para aquelas multidões dos humildes, e observando os ricos e poderosos, aqueles que a Emuná diziam que eram agraciados por Deus, Jesus muda o tom e diz: guardai-vos de oferecer as suas esmolas diante dos homens, para que não sejam vistos pelos homens. Façais tesouros nos céus apenas, onde as traças não corroem e os ladrões não roubam. Jesus chama a importância para não fazermos a caridade trombeteado por aí, para não fazermos a caridade para sermos vistos pelos outros, pois não saiba a tua mão direita o que dá a tua mão esquerda. E mostra para eles que, ao contrário do que eles imaginavam, o reino dos céus não era feito para aqueles que amontoavam ouro nem prata, mas que amontoavam valores e amor. Jesus continua a sua fala, e observando ali, percebe os sacerdotes misturados em meio ao povo, e com um tom mais severo, volta àquela multidão e diz: não julgueis para que não sejam julgados, não condeneis para que não sejam condenados, porque com a mesma régua que medistes, serão medidos. Antes de olhar o cisco no olho do próximo, observai a trave que está no seu próprio olho. Jesus combate a hipocrisia, demonstra a necessidade de fazermos exatamente o que nós gostaríamos que o outro fizesse, e de não fazermos o que nós condenamos no outro, de não fazer aquilo que nós criticamos no outro. E depois alerta a todos para a presença futura dos falsos profetas, traçando as características e como nós os identificaremos. Jesus prossegue então com muito amor o seu discurso, e deixa para a humanidade algo tão precioso, que Mahatma Gandhi, que não era cristão, era hindu, disse que se os cristãos perdessem todos os escritos, todas as escrituras, todas as obras e todos os ensinamentos, mas que sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nós não teríamos perdido absolutamente nada. E Jesus então encerra, afirmando que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Jesus, claro, espalhou amor por onde passava, trouxe uma noção totalmente diferenciada daquela cultura acerca de Deus, que ele chamava de Abba, paizinho, papai, com um nome muito carinhoso, mostrando um Deus de amor, um Deus que traz a compaixão, o Criador, o amor por excelência. Jesus, quando disse que na casa do meu Pai há muitas moradas, nos deu o recado que a nossa humanidade não habita só a terra, mas os diversos orbes de todo o universo infinito, porque esse Deus não é o Deus local, mas o Deus de todo o universo. Apresenta a humanidade, a mediunidade por excelência, ao tratar com espíritos sofredores e obsessores, ao curar as pessoas adoecidas das carnes, e principalmente
ali no Monte Tabor, a 7 quilômetros do centro de Nazaré, quando ele se transfigura e materializa do seu lado Elias e Moisés, ele trava um diálogo, rompendo um dito de que se Moisés havia proibido a mediunidade ao seu tempo, ali ele em espírito voltava e revogava aquele dito. Jesus apresenta a reencarnação durante várias vezes, mas de uma maneira inquestionável quando ele afirma que João Batista era Elias que havia reencarnado. E fecha os seus ensinamentos entre tantos, trazendo a certeza da imortalidade da alma, quando volta da morte, após ressuscitar depois da crucificação. Claro, Jesus nos ensinou que todos podemos chegar a Deus, mas que existe um caminho, o próximo, e que a caridade é o veículo pelo qual necessitamos para percorrer esse caminho. Jesus apresenta várias leis divinas, como a lei de causa e efeito apresentada no Monte das Oliveiras. Quando Simão Pedro fere o soldado Malco, Jesus recompõe a orelha e volta-se para ele e diz: Simão, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. E claro, nos conhecendo a todos, sabendo da iniquidade do ser humano, principalmente que ainda estava numa fase de adolescência, por assim dizer, previu que meteríamos literalmente os pés pelas mãos, e que se não deixasse alguém para que nos acompanhasse, talvez toda a sua mensagem seria perdida. E João anota no seu capítulo 14, versículos 16 e 17, quando Jesus disse: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paracleto, a fim de que esteja convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber ainda, porque não o contempla e nem o conhece. Mas vós que conheceis, porque permanece junto de vós, Ele, o Paracleto, estará entre vós. Disse para nós que o Consolador ficaria para todo sempre quando Ele viesse, na hora certa, na época certa. E claro, Jesus nos apresentou amor, espalhou amor por onde passou, mas também espalhou muito medo, muito terror, muito horror. Àqueles dotados do poder temporal que, temendo ver subvertido toda a sua cultura e costume, temendo perderem o poder e a riqueza, conspiraram. E naquela tarde fatídica da sexta-feira, ali nos arredores de Jerusalém, onde 3 anos antes ele iniciara o seu ministério, o assassinaram covardemente, pendurado numa cruz, onde ele teve o ensejo de fechar a sua vida como homem na terra, pregando mais uma vez perdão, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quando Jesus foi crucificado, obviamente, os seus apóstolos, seus discípulos entraram em pânico, porque jamais esperava que aquilo acontecesse com Jesus. Alguns dos seus discípulos imaginavam que Jesus jamais seria preso, que na verdade ele seria uma liderança na reconquista da autonomia da Judéia perante o Império Romano, e mesmo se ele fosse preso, ele se libertaria, mas jamais que ele seria morto e muito menos crucificado. Mas as 11 aparições de Jesus, num prazo de 40 dias, juntamente com o fenômeno do Pentecostes, que ocorreu na época da cultura judaica do Pentecostes, ali no salão dentro da cidade de Jerusalém, onde manifestações mediúnicas jamais vistas encantaram a todos. Quando luzes desciam dos céus e paravam sobre a cabeça das pessoas, que começavam a falar línguas diferentes, mas as línguas das províncias ali de volta.
com uma diferença dos dias atuais. Eles falavam línguas diferentes, mas todos entendiam o que falavam. Aquilo reavivou os ânimos e a coragem dos seus seguidores, que aos poucos foram se reagrupando, foram se reorganizando, e fundaram ali nos arredores de Jerusalém a primeira comunidade dos seguidores de Jesus, chamado a Casa do Caminho. Era uma comunidade muito simples, muito humilde, voltada a atender as pessoas do caminho, os transeuntes que buscavam aquele lugar em busca de alimento, de remédio e principalmente da palavra consoladora de Jesus. E ali ocorre uma situação que podemos dizer que mudou e que foi determinante para a história do cristianismo. Um jovem fariseu ortodoxo, portanto, doutor da lei, com grande fidelidade à Torá, que nascera na cidade grega de Tarso, conhecido por Saulo, adentra a Casa do Caminho e ali percebe um diácono, um ajudante, fazendo um discurso extremamente emocionante. Quando ele falava da Torá, das Escrituras, com uma eloquência que encantava a todos, com um conhecimento que encantava a todos, mas que num breve momento, Estevão fala de Jesus. E Saulo se sente extremamente ofendido e provoca uma discussão de maneira que Estevão se mantém tranquilo, sereno, e debate com o doutor da lei praticamente de igual para igual, não aceitando aquela situação criada por ele mesmo, muito orgulhoso. Saulo dá voz de prisão a Estevão, que é julgado sumariamente e morto, condenado à morte por apedrejamento. Saulo segue a sua vida porque era um homem honesto, acreditava muito que ele estava literalmente defendendo a lei mosaica, como o estava. Mas um revés muito forte marcaria a sua vida quando ele descobre que sua ex-noiva, desencarnada há pouco tempo, havia sido cuidada por um cristão, o velho Ananias, um sapateiro da cidade de Jope, que antes de desencarnar havia conseguido com que a sua ex-noiva se convertesse ao cristianismo. Aquilo para ele era inaceitável. Ele então consegue uma autorização especial do Sinédrio e parte com um pequeno séquito em direção à cidade de Damasco, onde as informações davam conta que ali estava o velho Ananias. E chegando já próximo das muralhas, avistando as portas da cidade de Damasco, no meio do dia, um clarão muito forte surpreende e faz com que o seu cavalo empine, jogando-o no chão. Enseguecido, com o brilho daquela luz, muitas vezes mais forte do que o sol, Saulo ouve uma voz serena, porém forte e severa, perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele então se vira e diz: quem és tu, Senhor? E a voz responde: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Ali começa a nascer Paulo, quando ele não faz nenhuma pergunta, quando ele não questiona, quando ele não se justifica, mas apenas redague: o que queres que eu faça? Jesus diz: entra na cidade, e lá te será dito o que deverás fazer. Narra no Atos dos Apóstolos que os Espíritos mandaram Ananias atender Paulo, curá-lo, porque ele estava preparado para falar aos reis, às nações e a todas as gentes. Paulo é curado e fala uma frase que marca: a partir de hoje, eu usarei a minha visão a serviço de Jesus. Saulo passa então um período muito duro, muito doloroso,
que seria como a lagarta que adentra ao casulo para passar pela grande transformação, pela grande metamorfose para sair a linda borboleta. E durante uma reclusão de 3 anos, depois de ser expulso pela família, ele resolve voltar a Jerusalém, não sendo aceito, obviamente, na casa do caminho, porque ao bater as portas ficaram com medo do grande doutor da lei, o grande senador do Sinédrio. Mas Pedro e Tiago recebem a orientação espiritual de que deveriam buscar Saulo e colocá-lo nos quadros da casa do caminho. Saulo então começa a frequentar aquele ambiente e começa a entender o porquê que todas as pessoas que ali estavam, que ali passavam desde a época que ele havia mandado apedrejar Estevão, se convertiam e se embebedeciam com as maravilhas das palavras do Cristo. Porém, talvez tentando acalmar o Sinédrio, Pedro e Tiago quiseram orientar os novos seguidores de Jesus, que quando fossem se converter àquela nova doutrina, que se convertesse primeiro ao judaísmo, inclusive passando pelos rituais iniciáticos, para que dessa forma o Sinédrio ao menos aceitasse os seguidores de Jesus. Mas Paulo não concordou. Ele, que era uma das maiores autoridades em lei judaica, não aceitou e rompeu com Pedro, porque ele entendeu que ninguém no mundo poderia jamais abrir mão dos ensinos de Jesus para bajular quem quer que seja. E ali, Saulo demonstrou porque era o vaso escolhido. Ele adota o nome romano de Paulo e sai a pregar para todo o povo de maneira indiscriminada. Faz várias viagens, criam as comunidades, que passam a ser conhecidos como cristãos, por uma sugestão do médico Lucas, o evangelista, na cidade de Antioquia, quando disse que se todos aqueles que seguiam Jesus, o Cristo, que é um adjetivo, deveriam ser chamados de cristãos. E apesar das dificuldades, o tempo passa, os cristãos são perseguidos, mas essa nova doutrina se alastra pelo mundo conhecido, principalmente no norte da África. E já no século IV, Constantino, um dos 4 co-imperadores do Império Romano, que aos poucos começa a eliminar os seus adversários a fim de assumir sozinho o Império Romano, resolve enfrentar o usurpador do trono romano, o autoproclamado imperador Magêncio, que na batalha da ponte Milvia, que era uma ponte sobre o rio Tíberi, narra Eusébio de Cesareia, que Constantino resolveu enfrentar, porque um dia antes havia tido uma visão, onde uma cruz flamejante, brilhosa, que parecia cravejada de estrelas, ou com o sol por trás, dependendo da tradução, aparecia muito grande na frente e embaixo, escrito em grego, que dizia: sobre esse símbolo vencerás. Ele então manda pintar o símbolo da cruz no uniforme, nos escudos dos soldados, e enfrenta o exército de Magêncio, que por sua vez, consultando os oráculos, havia dito que naquele dia da batalha, o inimigo de Roma morreria. Então, óbvio, ele que achou que o inimigo era outro. Mas foi vencido, e Constantino entra na cidade de Roma, mostrando o seu novo Deus. Mas encontra Roma arrasada, com muitos problemas financeiros, muitos problemas de ordem econômica e social, além do perigo das invasões bárbaras que rondavam as fronteiras do Império Romano. Ele então fica muito aberto a sugestões, e observando que os cristãos eram uma massa muito grande e crescente, e que principalmente a sua mãe
Helena, a Santa Helena da Igreja Católica, também havia se convertido ao cristianismo. Ele então resolve se converter ao cristianismo, e no ano de 313, ele convoca o Édito de Milão, onde, entre outras coisas, fica determinado que o cristianismo, juntamente com todas as outras religiões, seriam toleráveis no Império Romano. Ali cessam as perseguições aos cristãos. Mas não tardou, porque, como Jesus previa a iniquidade humana, não tardou, começaram as disputas internas nas comunidades. Os episcopos, que é uma palavra grega que quer dizer bispos, que nada mais, nada menos significa os administradores das comunidades. Portanto, o bispo é o administrador de uma comunidade. E as cidades que tinham comunidades cristãs tinham os seus episcopos, os seus bispos, e que tinham por ordem de importância, quanto maior a cidade, mais importante o bispo. Portanto, nesse meio, o bispo mais importante era o bispo de Roma. Mas que ali já começou as disputas internas, quem mandava mais. Começaram as brigas para impor normas, para impor regras, para impor dogmas. E percebendo Constantino que a ideia de unificação poderia ser diluída pelas disputas e pelas brigas, ele convoca então mais de 300 bispos, e na cidade de Nicéia traça uma nova estratégia, entre elas unir todas as denominações cristãs em uma única denominação universal, ou seja, católica, porque católico quer dizer universal. Nasce ali então a Igreja Católica Apostólica Romana. E o cristianismo, infelizmente, a partir dali nunca mais foi cristianismo, porque a igreja, ao invés de cristianizar Roma, foi romanizada pelo império. Tanto é que a Igreja Católica Apostólica Romana. E Constantino, para fortificar a igreja, distribuiu bens, distribuiu 15 moedas de ouro para quem quisesse se converter ao cristianismo através do batismo, pagou salários para os bispos, distribuiu terras e bens para os bispos, pagou salário a eles, deu prerrogativa de senador romano aos bispos, ou seja, condição de poder julgar e definir sobre a vida e a morte de alguém, sem ter que consultar a ninguém, e construiu várias basílicas. Neste ponto, a igreja, para não ficar sem a tradição e a simpatia das religiões pagãs, traz para os seus costumes ritos e festas pagãs, como por exemplo o Natal, que veio substituir a Saturnália, que era a festa que comemorava o nascimento do deus Mitra. O antigo festival dos mortos transformou-se no dia de finados. Dedicaram os altares pagãos para os heróis cristãos e adaptaram ao ritual da igreja coisas que eram típicas daquele povo pagão que adorava vários deuses, que tinha vários rituais, como por exemplo, trouxeram para o rito da igreja os incensos, as imagens, as esculturas, as velas, as procissões, os hinos, as orações repetidas, e criaram dogmas que nunca existiram no cristianismo, como o sinal da cruz, o batismo infantil e o purgatório, que rendia muito dinheiro através da venda das indulgências. E como os bispos estavam disputando entre si o poder, e que naturalmente, quanto maior a comunidade, maior a cidade, mais poder tinha, todos os bispos, desde há muitos séculos atrás, eram conhecidos como Papa, que vem do grego papá, e quer dizer pai. Então, como todos eram conhecidos como pai, em 1073, por ordem de Gregório VII, o bispo de Roma,
passou a adotar o nome Papa unicamente o bispo de Roma, portanto, a autoridade máxima da Igreja Católica. Nasce aí oficialmente o papado. Em 380, o imperador Teodósio torna o cristianismo religião oficial do Império Romano. E ele deu tanto poder ao Papa que ele mesmo foi excomungado pelo Papa, que o fez curvar-se perante as suas exigências. E a mensagem de Jesus então é soterrada pela ganância e pelo orgulho. Os cristãos que eram perseguidos passam a ser perseguidores, porque começaram a obrigar com que todos aceitassem o poder da igreja, que ninguém questionasse, que ninguém fizesse nada a não ser por ordem da igreja. E no século IV, final do século IV, início do século V, o Papa Dámaso pede a Jerônimo que faça uma tradução da Bíblia em grego para o latim popular, a famosa Vulgata Latina, que vem de Vulgata Versio, que quer dizer a versão de divulgação. Ali, segundo uma própria carta que Jerônimo deixou e que estão nos anais da igreja, próximo ao fim da vida, ele confessa que fora obrigado a adulterar todos os textos, extirpar todos os evangelhos que poderiam ir de encontro ao que a igreja fazia, porque na realidade a ideia da Vulgata seria embasar e estruturar a nova igreja. E ali foram inseridas palavras que nunca existiram, como inferno, Satanás, demônio, entre tantas outras. Não se encontra nas escrituras originais nenhuma dessas. Foram adaptações para que se pudesse criar o medo e permitir o domínio através do medo. Em 476, cai o Império Romano, mas a igreja se mantém muito forte porque ela se junta à política através da conversão de reis, através da conversão de nobres. E a Europa do século X era uma terra arrasada. Ali, com o final do Império Romano, se inicia o grande período das trevas, a Idade Média. A Europa naquela época não tinha um governo central, não tinha um comando, as pessoas tinham todo tipo de necessidade, não tinham o que comer, não podiam sequer fazer caças nas regiões que tinham muitas matas, porque era proibido. E a história narra que você encontrar na Europa do século X uma pessoa com mais de 5 dentes na boca, inclusive nobres, era uma coisa raríssima. As pessoas andavam descalças, pisando com a ponta do pé, quase que como uma versão, não tão exagerado como uma bailarina, mas para que se entenda, porque não tinham calçados e o chão era cheio de pedregulhos e de coisas que poderiam machucar. Uma moça adolescente de 17 anos, que aos 17 anos já deve ter tido 5 filhos, um para cada ano de casamento, já se aparentava quase com 40. E nesse cenário, onde os nobres feudais tinham seu poder consagrado pela igreja, que afirmava que Deus dava poder ao senhor feudal, porque ele era merecedor, portanto todos tinham que se curvar a eles, mas que na intimidade só se preocupava em guerrear entre eles na conquista de terra. E nessa época, no Oriente, o imperador bizantino Aleixo, que era cristão ortodoxo, se vendo ameaçado pelo avanço dos exércitos turcos, portanto muçulmanos, pede ajuda militar ao Papa Urbano II, que nessa hora vê uma grande chance, uma grande oportunidade, porque as terras da igreja começaram a ser invadidas por pessoas que queriam plantar, que tinham fome. Ele então convence os príncipes, os reis, a se juntarem com outras pessoas para ir reconquistar
a Terra Santa, a cidade de Jerusalém, que estava sob o domínio muçulmano. E ele convence de tal forma, dizendo que todos que fossem, indistintamente ganhariam o reino dos céus. Se fosse um pobre que não tivesse nada, que durante as conquistas, o que conquistasse era de propriedade dele. Se matasse, teria o perdão automático de Deus. E se morresse, ganharia o paraíso de maneira automática. Claro. Claro que foram. E Aleixo vê bater as portas dos seus portões mais de 50 mil cruzados, que em 1096 o Papa dispara a primeira cruzada, que inunda a Europa de sangue, de saque, e de toda a dor possível que se pudesse acontecer. E é ali que Jesus então chama a reencarnação, o seu discípulo amado, João, o evangelista, que reencarnando na região da Úmbria, no coração da Itália, como Francesco Bernardone, o Francisco da cidade de Assis, que vem com a missão de reformar e de reconstruir a igreja, mas que a bestialidade humana foi muito maior do que os exemplos que Francisco deixou. Passa para a história canonizado pela igreja como São Francisco, mas como eu disse, a bestialidade continua. As cruzadas continuam. A devastação, a morte em nome de Deus continua. E lá no sul da França, mais precisamente na região de Toulouse, cresce uma comunidade cristã muito diferente. Uma comunidade cristã muito simples, que defendia a volta ao cristianismo primitivo, que acreditava em reencarnação, que trabalhava a caridade, o auxílio ao próximo, mas que ao mesmo tempo criticava os dogmas da igreja, principalmente a cobrança de dízimo, a Eucaristia e o culto ao Papa como representante infalível de Deus na terra. Resultado? Em 1209, o Papa Inocêncio III resolve varrer a fio de espada os cátaros da face da terra. E envia um exército de cruzados, que segundo a carta do seu comandante, o abade Arnaud d'Amaury, narra, escrevendo ao Papa: o massacre foi total. A vingança divina, através das espadas dos seus soldados, não poupou nem crianças, nem mulheres, e foram extirpadas mais de 20 mil vidas em nome de Deus. Narra a história que quando iam para lá, porque até padres católicos da comunidade, que se davam bem com os cátaros, foram mortos, perguntaram para o Papa: como que nós vamos identificar? Como que nós vamos selecionar quem matamos e quem poupamos? E o Papa disse: matem todos, que Deus cuida de separar os seus. Em 1216, o Papa Inocêncio III encomenda a Domingos de Guzmão, o chefe da comunidade dos dominicanos, que presidisse um tribunal especial em Toulouse para julgar casos de heresia que aparecessem ou que fossem denunciados. Em 1233, o Papa Gregório IX criou a Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, para perseguir e exterminar os chamados hereges, principalmente os cátaros e os albigenses. O mundo então mergulha mais uma vez, quando não se achava que o fundo do poço havia chegado, mais uma vez, na escuridão. Qualquer pessoa poderia ser denunciada ao Tribunal do Santo Ofício, por qualquer motivo. Qualquer conversa ou qualquer suspeita era motivo. E eles torturavam
para fabricar provas, mas tentavam manter um ar divino nessas torturas. E a prática mais comum era chamada ordalho, que dava uma conotação divina. Se a pessoa for suspeita, ela teria, por exemplo, que carregar pedras em brasa. Se em 3 dias depois as suas mãos aparecessem sem nenhum ferimento, era Deus dizendo que eles eram inocentes. Ou às vezes jogavam no rio, e que se a pessoa afundasse, era inocente. Se boiasse, não era. Eram práticas desses jeitos que se obtinham provas, que se fazia o julgamento, e que elas eram condenadas à morte pela fogueira. Uma morte consciente e lenta, para que as chamas purificasse as almas daqueles hereges. A igreja então mantinha as pessoas presas pelo medo, enquanto ao mesmo tempo no século XIII inicia-se a venda das indulgências, dizendo que você poderia pagar para que você ou um parente seu recebesse o perdão depois da morte, porque aqueles que não tinham muito pecado iriam para o purgatório, e ali, dependendo do que você pagasse da igreja, aquela pessoa ganharia os céus. As missas eram rezadas com o padre falando em latim e de costas para o público. A leitura da Bíblia era totalmente proibida, e a simonia, que era a venda de bens religiosos, era uma prática constante para se ganhar dinheiro. Eu vi em 2 capelas de cidades pequenas no centro-norte da Itália, uma que tinha no altar um vidrinho com um pozinho branco que dizia que era um restinho do leite de Maria de Nazaré, e numa outra, dentro de uma caixinha de vidro, uma pena que era a pena da pomba do Espírito Santo, que na época eles vendiam lascas de madeira falando que eram pedaços da cruz de Jesus, pedaços de tecido dizendo que era o sudário de Jesus. E a igreja, mesmo condenando a usura, era a maior detentora de terras. Mas Jesus sempre vê as oportunidades, e percebendo uma chance de tentar fazer com que as escrituras ganhasse a popularização, porque era proibido, usou um monge católico, que já estava questionando as questões da igreja. E este monge poderia não querer romper, mas mudar a igreja. E a gota d'água foi quando o Papa Leão X autorizou a venda de indulgências para que se construísse a nova Basílica de São Pedro em Roma. E quando essa ideia chegou na Alemanha, o jovem monge Martinho Lutero se revoltou e pregou na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses que questionava tudo que a igreja pregava e que eles não concordavam. Claro, a reação do clero foi muito forte. Lutero teve que fugir para não ser preso, para não ser morto, escondido na casa de um nobre. Fez a tradução da Bíblia do latim para o alemão, e já com a chegada da imprensa espalhou os livros por todo o mundo, por toda a Europa. E o movimento então ganha força, apoiado pelos nobres que tinham interesses, obviamente, nas terras da igreja, e principalmente pelos cristãos que não concordavam com a igreja, que ganharam o nome de protestantes. Surge o protestantismo, que cresce muito grande, como talvez a guinada na história do cristianismo, mas infelizmente o protestantismo também teve a sua Inquisição. Em Augsburgo, em 1528, cerca de 170 anabatistas foram aprisionados e mortos, queimados vivos, por não aceitarem o batismo. Na Inglaterra, na época da imperadora Isabel, cerca de 800 católicos eram assassinados por ano, e jesuítas queimados vivos, entre tantas outras atrocidades feitas em nome de Deus. E a igreja, vendo que o protestantismo crescia, tenta criar a contra-reforma, e no mais longo concílio da igreja, o de Trento, em 1545, eles reafirmam todos os dogmas
e reforçam a Inquisição, só que dessa vez agora sobre os protestantes. Mas Jesus, que nunca esteve distante, convoca a reencarnação sem espíritos brilhantes do passado, da época áurea, que no decorrer de 80 anos renascem pela Europa e resgatam de maneira surpreendente todo o conhecimento greco-romano. E o mundo conhece o Renascimento. O Renascimento que traz uma nova forma de pensar e que impossibilita o retorno à mediocridade anterior do cristianismo. O mundo começa a florescer. Mas quando se acha que está tudo resolvido, em 1572, na França, os reis Carlos X e Catarina de Médici comanda a noite de São Bartolomeu, onde uma noite inteira de matanças faz com que católicos e protestantes se cruzem, de maneira que narra a tradição que os cavalos atolavam suas patas no sangue pelas ruas de Paris. Cansados então dessa crença num Deus bélico, com a igreja principalmente totalmente desmoralizada e enfraquecida, o movimento filosófico surge na Europa, iluminando as ideias, porque diziam que seria o uso total da razão, a luz, contra o antigo regime, as trevas. E vem à tona o iluminismo, que entre tantas coisas prega que tudo tem que ser feito à base da razão, que ideias mirabolantes ou místicas não têm mais lugar, tudo deve ser raciocinado e pensado, e a ideia progride, mas faz infelizmente no século XIX nascer o materialismo, porque se contrapondo àquele Deus cruel, a partir de agora tudo é matéria, tudo é o corpo, e a escuridão do mundo só mudou de face, porque sai das escuridões da religião para a escuridão do espírito, e muitas loucuras são cometidas por se acreditar que acabou, morreu. A ciência ganha força, abafando a religião, impondo que qualquer ideia que se surgisse só poderia ser aceita se fosse comprovada. Está preparado o solo para a chegada do Consolador. Em 1848, aqui nos Estados Unidos, em Hydesville, no condado de Nova York, um espírito se comunica com a família que havia mudado recentemente para aquela casa através de batidas, e foi o primeiro registro científico, porque a Universidade de Nova York mandou 3 comissões para fazer todos os estudos científicos e atestar a veracidade daquele fato. E a partir dali, como dizia no Apocalipse de João, as estrelas caem dos céus. É como se os céus se abrissem e começasse por toda a Europa manifestações mediúnicas de toda sorte, que as pessoas brincavam como crianças, sem entender que na realidade estava o plano espiritual preparando a humanidade para ser resgatada da cegueira espiritual. O que chama a atenção de estudiosos, principalmente do Monsieur Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que compilando uma série de dados, uma série de perguntas, de respostas, organizando aquilo e sendo informado pela espiritualidade, que precisaria editar aquilo, porque o Consolador estava chegando, numa manhã chuvosa como essa, na primavera de Paris, em Palais Royal, ali do lado do Museu do Louvre hoje, na Galeria d'Orléans, na pequena lojinha, livraria do Monsieur Danty, chega ao mundo o Livre d'Esprit, a luz consoladora prometida por Jesus através do Livro dos Espíritos.
vem trazer uma novidade que, ao contrário das tentativas anteriores de revivecer o cristianismo e sufocada pelo sangue dos cristãos, o Espiritismo traz postulados que enfrentam a razão face a face. Já chega matando a morte, descendo Jesus da cruz e apresentando ao mundo uma ciência filosófica e uma religião científica que toparia todos os desafios e como jamais havia existido. E como os cristãos primitivos, era de uma simplicidade ímpar, trabalhava a solidariedade, a fraternidade, não fazia nenhuma exigência para auxiliar o próximo, não possui hierarquia e muito menos cultos exteriores. Não possui e muito menos vestes, e muito menos faz cultos exteriores. E cumpre o que Jesus prometeu em João capítulo 16, 12, 13 e 14, quando diz: tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. A doutrina espírita então apresenta para o mundo, como Jesus, a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na pluralidade dos mundos habitados e das existências. E assim como o cristianismo primitivo, o espiritismo se inicia em pequenos grupos. Só que tem um detalhe, fazendo o que Mateus anotou no seu capítulo 10, versículo 8: dai de graça aquilo que recebeis de graças. E as casas espíritas, aos moldes da Casa do Caminho também. Fazemos pregações do Evangelho, atendemos pessoas necessitadas, damos alimentação, fornecemos o consolo. E a doutrina ensina o que Jesus disse em Mateus 8: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem leprosos, expulsem os demônios e dai de graça aquilo que recebeis de graça. Mas a doutrina não é só similaridade, não é só igualdade básica. A doutrina é muito mais, porque ela veio restaurar o que Jesus falou, veio guiar a humanidade na sua evolução, trazendo de volta o cristianismo na sua natureza mais primitiva. É aqui que o Espiritismo revivesse o cristianismo, mostrando que, como Jesus preconizou, nós chegamos a Deus através do próximo, que não vai ser salvo aquele que mais detiver conhecimento, mas o caminho para a salvação é fazer o bem, é fazer a caridade, porque, como diz Emmanuel, o próximo é a ponte que nos liga até Deus. Portanto, viver o Espiritismo é viver as mudanças necessárias para nos tornarmos pessoas melhores, é ver o próximo e agir com o próximo da maneira que gostaríamos que fosse feito conosco. E se o próximo nos fizer o mal, que usemos a terapia libertadora do perdão. E se for nós que fizermos o mal, que busquemos o nosso adversário para que nós evitemos o sol se pôr sobre aquela situação. E assim como o cristianismo primitivo, infelizmente, a doutrina espírita é feita de homens e mulheres que habitam ainda um mundo de provas e expiações. E assim como o cristianismo primitivo, a doutrina começa a sofrer um ataque muito forte do plano espiritual inferior, que desencarnados ou reencarnados
tentam desmoronar a doutrina do Consolador. Pelos flancos espiritual e físico. Pelo espiritual, através do desincentivo aos estudos. Várias casas estão começando a parar de estudar para se focar no mediunismo, adotando práticas que nada têm a ver com o cristianismo, que nada tem a ver com o espiritismo, a fim de ridicularizar a doutrina espírita perante aqueles que estão chegando ou que ainda não conhecem. E pelo flanco físico, através da infiltração de pessoas que, teleguiadas, vêm justamente na tentativa de adaptar a doutrina, fazer reformas desnecessárias, atualizar o livro dos Espíritos. E o interessante é que são sugeridos por pessoas que sequer conhecem a doutrina espírita ou a fundo a doutrina espírita. Isso é de uma maneira tão sutil, que nós já vamos percebendo em várias casas. E o mais grave é que, vez ou outra, pessoas com ideologias totalmente avessas à caridade, que já adentraram a doutrina, tentam implantar nas equipes de formação da doutrina infantil, da juventude e até o ESD, ideologias a fim de adaptar o espiritismo a eles, ao invés de eles se adaptar ao espiritismo. Portanto, se nós não tomarmos muito cuidado, a doutrina espírita, assim como o cristianismo primitivo, em breves tempos, estará totalmente distorcido ou deturpado. Porém, quando eu falo isso, eu me lembro de Humberto de Campos, no livro O Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando disse que Jesus lançou mão de várias tentativas, como eu apresentei 4 apenas, para fazer com que o cristianismo remontasse ao cristianismo puro de Jesus, mas que a ganância e a iniquidade humana destruíram, e que até Kardec fora alertado que, se ele falhasse, ele seria substituído, dada a importância da mensagem que ele traria ao mundo, dizendo que, na verdade, a doutrina espírita não depende dos homens e mulheres que participam dele, que a doutrina espírita é um projeto do próprio Cristo, e que seguirá o seu caminho com os homens, sem os homens, ou apesar dos homens, com a ajuda dos espíritas, sem a ajuda dos espíritas, ou com o atrapalho de alguns espíritas, porque o Consolador prometido veio para ficar para todo sempre e trazer a grande transformação do planeta, e que nesse momento de turbulência, nada mais efetivo do que a mensagem de Jesus, mas não aquele Jesus imagem, não de prestar culto à imagem física de Jesus, mas ao seu conteúdo, porque as religiões durante o tempo, ao invés de prestar atenção no conteúdo que Jesus trazia, preferiram divinizar o homem, prestar culto às imagens, criar dogmas, sem entender nada do que Jesus disse. Então, viver o cristianismo através da doutrina espírita, principalmente nesse momento de turbulência, é justamente nos voltarmos à mensagem do Mestre. Porém, entendendo uma coisa, que cabe a cada um de nós, através do nosso livre-arbítrio, aos moldes de cada um desses que quase destruíram o cristianismo, e que, quando a gente fala sobre as outras religiões como espíritas, a gente se sente até confortável, nos esquecendo que eles somos nós. Fomos nós que no passado erramos muito, destruímos muito em nome de Deus, portanto, sem chance mais de continuar errando. Durante essa quase 1 hora de história, nós não falamos de outras religiões, nós falamos de nós,
Porque nós, os espíritas de hoje, somos os trabalhadores da última hora, aqueles que falhamos por século. Então cabe agora a cada um de nós escolher a nossa estrada. Porque todos chegaremos, sim, ao caminho que Jesus determinou para nós. Porém, ou pela estrada reta, pavimentada e sem obstáculos do cristianismo, ou pela estrada tortuosa, esburacada e cheia de armadilhas que as delícias da vida e as ilusões nos mostram. O caminho que você escolher é de sua única responsabilidade. Muito obrigado por essa oportunidade e que Jesus possa nos abençoar enormemente e que assim seja. Em nome dos trabalhadores da casa, eu agradeço, irmão Carvalho Filho, pela brilhante exposição. A sua exposição, em sua maior parte, uma narrativa histórica surpreendente, né, que nos rememorou muitos fatos importantes, né? Nós te agradecemos e queremos demonstrar a nossa gratidão, assim como ao Tarcísio, né, através das obras que foram aqui psicografadas, né? Muito obrigada. Obrigada. Queria agradecer a todos também que vieram compartilhar conosco desse momento, né? Dessa semana maravilhosa que nós aqui em Jataí podemos, né, experimentar, vivenciar, né? Dentre as várias obras lidas, pesquisadas pelo expositor da noite, pelo Carvalho Filho, está Paulo e Estevão, né? Fica a dica de leitura do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, né? Hoje, com certeza, ficou despertado em todos nós a vontade de estudar, de saber mais, de conhecer, né? E despertou também em nossos corações um orgulho positivo, né? Que realmente essa é uma doutrina consoladora, né? É uma doutrina esclarecedora, né? Que desperta em nós, a depender do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, o Evangelho de Jesus, de amor, de perdão, de crescimento, de fraternidade. Muito obrigada a todos.